o autoconhecimento e a revolução na consciência. Parece-me que deve ser muito importante para a maioria de nós observar a determinação que está a atingir o caráter, o equilíbrio, a natureza do homem. Observa-se essa determinação em todos os níveis de atividade. Especialmente neste país, ela torna-se ainda mais notada. Este país que se supunha ser muito religioso por tradição, por herança pela constante repetição de certas frases e ideias religiosas. Observa-se que a deterioração aqui é ainda mais profunda, mais vasta e, segundo parece, muito poucos se preocupam com ela. Se preocupam, tentam reviver o passado, voltam às velhas tradições, aos antigos costumes, hábitos e atitudes de pensamento, e aos velhos valores. Ou então procuram uma solução econômica ou social. Mas, como se vê, os que tomam a vida a sério, ou se refugiam no passado, nas suas velhas ideias fantasistas ou tentam encontrar uma nova concepção, uma nova fórmula, de tipo sociológico ou religioso. Tendo consciência do que se passa no mundo e neste país, nomeadamente, parece-me que o que é preciso é uma revolução total na consciência. E essa revolução não poderá acontecer se andarmos insensatamente, agarrados a crenças, ideias e conceitos. Não encontraremos saída para nossa confusão, infelicidade e conflito pela constante repetição dos livros sagrados, como o Gita, os Upanishads, e todos os outros. Isso pode levar à hipocrisia, a uma vida sem sinceridade e a uma infindável pregação moralista, mas nunca a encarar as realidades. O que temos de fazer, parece-me, é tomar consciência das condições da nossa existência diária, dos nossos desgostos, das nossas aflições, da nossa confusão e conflito, e tentar compreendê-los muito profundamente, de modo a estabelecermos uma base correta para começar. Não há outra saída. Temos de encarar-nos tal como somos, em vez de tentar ajustar-nos a qualquer padrão ou a qualquer ideal. Temos de encarar realmente aquilo que somos, e a partir daí, dar origem a uma transformação radical. Pode-se dizer, que efeito ou que valor terá uma mudança individual? Como é que isso poderá transformar todo o curso da existência humana? Que pode o indivíduo fazer? Penso que é uma pergunta errada, porque não existe tal coisa, uma consciência individual. Há apenas consciência, da qual somos uma parte. Uma pessoa pode segregar-se e erguer um muro à volta de um determinado espaço chamado eu. Mas esse eu está em relação com o todo, esse eu não é separado. E na transformação dessa secção particular, dessa parcela, afetaremos a consciência no seu todo. Penso que é muito importante compreender que não estamos a falar de salvação individual ou de reforma individual, mas sim de que temos de perceber o particular, em relação com o todo. Então, dessa compreensão nasce a ação que atingirá o todo. Quando se considera o que está a acontecer no mundo, como as mentes dos seres humanos se tornam mecânicas, repetitivas, como estão separadas em nacionalidades, em grupos, divididos pelo conhecimento tecnológico, além das divisões religiosas, hindus, muçulmanos, cristãos, etc. Considerando tudo isto, parece-me que é necessária uma ação totalmente diferente. Temos, obviamente, de descobrir uma fonte diferente, uma diferente abordagem da vida, que não esteja em contradição com a realidade que é o viver cotidiano, e traga ainda consigo uma profunda compreensão religiosa. O que é importante, quanto a mim, não é só a resposta imediata aos vários desafios, uma resposta que seja adequada, mas também uma resposta que seja fruto de uma vida profundamente religiosa. Entendo por vida religiosa, não uma vida ritualista, ajustada a um determinado padrão, mas uma maneira de viver que nasce da compreensão de nós mesmos. Porque sem o conhecimento de si mesmo, do que realmente se é, mesmo que se veja que se é desonesto, falso, astuto, hipócrita, mesquinho, não se tem nenhuma base para qualquer ação ou pensamento verdadeiramente religiosos. Parece-me assim que qualquer pessoa real e profundamente interessada não só na situação mundial, mas também em descobrir a verdade, em descobrir se existe alguma coisa para além dos limites da mente, tem de se compreender totalmente a si mesma.
Será esse o nosso único empenhamento no decorrer destas palestras. Porque é essa fonte, a origem do nosso pensamento, do nosso ser e da nossa ação. Sem o autoconhecimento, sem a compreensão do eu, não é o superior e o eu com I maiúsculo, mas o eu que vai todos os dias para o emprego, que é apaixonado, irascível, vicioso, cruel, hipócrita, conformista. Se não há essa compreensão total e completa, como todo o nosso ser, então toda ação, todo pensamento, toda ideia, apenas levarão a mais confusão e sofrimento. E parece-me que temos uma imensa tarefa a realizar, uma tarefa que exige seriedade. Por esta palavra entendo a capacidade de prosseguir, até ao fim, numa observação, ou na pesquisa de uma verdade. Por não sermos realmente sérios, somos muito superficiais, fáceis de distrair e de satisfazer. Mas para pesquisar profundamente em nós mesmos, temos de ser extremamente sérios e de continuar nessa seriedade. E isso requer energia. Não se pode ser sério se não se tem energia. Essa energia não deve ser esporádica, acidental, mas uma energia constante, capaz de observar um fato tal como é, e de seguir esse fato até o fim. Energia espantosa, tanto da mente como do corpo. E para se ter energia, não deve haver conflito, porque o conflito é o principal fator de deterioração. Somos pessoas que foram criadas para viver com o conflito. Toda a nossa vida é conflito, dentro e fora de nós, com o próximo, com nós mesmos e nas nossas relações. Tudo o que tocamos, tanto psicológica como ideologicamente, gera conflito. E o conflito é o mais importante fator de deterioração. Compreender esse conflito, não parcial mas totalmente parece-me, a tarefa prioritária da mente humana. Porque só quando o conflito cessa completamente, é que termina toda a ilusão. Só então a mente pode penetrar muito profundamente na investigação da verdade, no investigar se existe algo além do tempo. E só essa mente é capaz de descobrir o que é o amor, e de descobrir aquele estado da mente que é verdadeiramente criador, porque de outra forma, só há especulação. A mente religiosa não especula, move-se apenas de fato para fato. E o fato não pode ser observado se há conflito ou tensão de qualquer espécie. Assim, parece-me que o nosso maior problema é o de termos perdido completamente o espírito verdadeiramente religioso. Podemos ter templos, ir ao templo, usar um símbolo do sagrado, e tudo mais, todas essas coisas absurdas e imaturas, mas não somos de fato pessoas religiosas. E o problema do mundo não pode ser resolvido em nenhum outro nível excepto religioso. E a vida realmente religiosa é aquela que vivemos com a compreensão do conflito, e portanto libertos do conflito. Assim, o nosso principal empenhamento é compreender o conflito, interior e exterior. Na realidade, interior e exterior não estão separados. O mundo não está separado de vós e de mim, nós somos o mundo e o mundo é nós. Não se trata de uma teoria, se observarmos bem, veremos que é um fato real. Estamos condicionados pela sociedade em que vivemos, uma sociedade comunista, socialista, capitalista ou qualquer outra sociedade. Cada um é aquilo que se chama um indivíduo, nascido num determinado país e criado de acordo com uma certa tradição, crendo ou não crendo em Deus. Cada um é moldado pela sociedade, pelas circunstâncias. As suas crenças, a sua conduta, a sua maneira de pensar, tudo isso é o resultado do condicionamento criado pela sociedade em que vive. Isto é um fato óbvio, irrefutável. Mas pomos o mundo à parte, como uma coisa diferente de nós, porque o mundo é pesado demais, com todas as suas pressões, tensões e conflitos, com as suas exigências inumeráveis e as suas condições de vida. E retiramo-nos para dentro de nós mesmos, para as nossas crenças e esperanças, para os nossos medos e conceitos especulativos. Assim, há uma divisão entre nós e o mundo. Mas se observarmos, veremos que o mundo não é diferente de nós, é como a maré, que flui e reflui. Se não compreendermos o mundo exterior, não compreenderemos o interior. E para o compreender, temos de observar, não de um determinado ponto de vista,
mas do modo como um cientista observa. O cientista observa apenas no seu laboratório, mas nós, seres humanos a viver aqui, temos de observar o mundo cada dia, nas nossas relações, nas nossas atividades. E, como disse, para compreendermos toda esta existência complexa, atormentada, cheia de desespero, uma existência em que não há amor nem há beleza, temos de compreender o conflito. O conflito surge, certamente, quando há contradição de diversos desejos, de exigências várias, tanto conscientes como inconscientes. Geralmente apercebemos-nos desses conflitos, mas se nos apercebermos não temos resposta para eles, assim fugimos deles, evadimos-nos para a religião, para o trabalho social, para várias formas de entretenimento, como ir ao templo, ir ao cinema ou beber. Mas só é possível resolver estes conflitos quando a mente é capaz de se compreender a si mesma. Vamos então examinar esta questão do conflito. Para compreender o conflito temos de nos observar, a nós mesmos. E a observação requer atenção cuidadosa. Essa atenção significa compreensão, afeição, como quando se gosta e se cuida de uma criança. Não há rejeição, não há condenação. Cuidar afetuosamente de uma criança é observar a criança, sem a condenar, sem a comparar. É observá-la com infinita afeição, com imensa compreensão, é estudá-la, em todas as suas atividades, em todas as suas diferentes fases, nas suas travessuras, nas suas lágrimas, nos seus risos. Observar exige, pois, atenção compreensiva. Assim, esta atenção é a primeira coisa que precisamos de ter na completa observação de nós mesmos, e portanto nem por um momento deve haver condenação, justificação ou comparação, mas só a autoobservação pura e simples do que está a ter lugar em cada momento do dia, quer estejamos no trabalho, quer a viajar de autocarro, ou a falar com alguém, etc. Temos de observarmos tão completamente, com tão infinito cuidado, que desse cuidado nasce a precisão, uma precisão total, e não ideias vagas e ação ineficaz. Assim, para nos observarmos a nós mesmos, tem de haver atenção completa. Uma mente que está atenta a si mesma, no próprio acto de se observar, começa a aprender acerca de si mesma. Aprender é inteiramente diferente de acumular conhecimentos. Penso que isto tem de ser cuidadosamente compreendido. A maioria de nós acumula conhecimentos. Desde a infância até que morremos, estamos sempre a registrar. A nossa mente torna-se uma espécie de fita de gravação em que tudo é registrado. E é em função desse registro que agimos, pensamos, reagimos, e, consciente ou inconscientemente, todos os dias vamos acrescentando coisas a esse registro. Guardamos todas as experiências, todas as informações, todos os incidentes, todas as lembranças. E a isto chamamos experimento. Mas aprender não é isto. Aprender é completamente diferente. No momento em que se acumula, deixa-se de aprender. Porque só a mente que está fresca, nova, e observa com atenção, é que aprende. Penso que temos de ver a diferença entre estas duas coisas. O conhecimento tecnológico é acumulativo. Vai se acrescentando mais e é a partir desse conhecimento que se atua. Como engenheiro ou físico, por exemplo, acumula-se o máximo de informação possível, e é com base nela que se age. Neste campo, pois, não há liberdade. Atua-se sempre em função do aprendido, do adquirido. Ao nível do conhecimento tecnológico, essa ação, essa memória, esse processo acumulativo, são absolutamente necessários. Mas estamos a falar de uma coisa inteiramente diferente, ou seja que observar com atenção, não implica nenhum processo aditivo. Porque, se estamos meramente a adicionar, a adquirir, então, no minuto seguinte em que observamos, estamos a observar em função do que acumulamos, e portanto já não a observar. Compreendamos isto, por favor. É muito importante compreender que, quando a mente está meramente a adquirir, a acrescentar algo a si própria, em função desse conhecimento observa, então o que observa é contaminado pela assimilação anterior, pelo conhecimento previamente acumulado. Essa mente é,
portanto, incapaz de compreender um fato novo. E a vida é sempre nova, o viver é totalmente novo a cada minuto do dia. Mas perdemos essa frescura, esse extraordinário sentido de vitalidade, de beleza, de imensidão, por irmos sempre ao encontro da vida através do nosso conhecimento acumulado e, assim, nunca estamos a aprender mas só a adicionar mais coisas às já existentes, e é com base no que temos acumulado que olhamos e esperamos aprender. Assim, a mente que é séria, que está consciente da situação mundial, compreende que o mundo todo está num estado de caótica confusão. Há um constante declínio em todos os países, só poucas pessoas são capazes de funcionar com inteligência, e talvez com liberdade, as outras limitam-se a imitar, são pobres imitações de computadores, agem inadequadamente. O sofrimento, a aflição, a ansiedade, o desespero é que são fatos, e não as nossas crenças, as nossas esperanças, os nossos deuses. O fato do desespero, da ansiedade, da extraordinária persistência do sofrimento, um sofrimento sem fim, ódio e desumanidade, crescentes, esse é o mundo de que fazemos parte. E a função da mente verdadeiramente séria é compreender e transcender tudo isso. A mente séria tem de observar o mundo. Isto é, temos de observar-nos a nós mesmos, porque nós somos o mundo, porque há em nós infelicidade, dor, isolamento, desespero, ansiedade, medo, porque somos levados pela ambição, a avidez, a inveja, somos tudo isso. Não somos o que imaginamos ser, nomeadamente que somos Deus e tudo mais, isso é só especulação absurda. Temos de partir dos fatos e de aprender a respeito de nós mesmos. Assim, há diferença entre aprender e acumular conhecimentos. O aprender é infinito, o aprender sobre nós mesmos não tem fim. E, portanto, a mente que não está a acumular, mas a aprender constantemente, é capaz de observar os seus conflitos, as suas tensões, as suas dores, os seus secretos desejos e medos. Se formos capazes de fazer isso, não ocasionalmente, só de vez em quando, mas todos os dias, em cada minuto, isto é possível, se estivermos constantemente a observar, então veremos que temos uma energia extraordinária. Porque então a contradição conosco próprios estará a ser compreendida. Com a palavra compreender, não me refiro a algo intelectual. A mente que está fragmentada nunca pode irá compreender. Quando dizemos compreendo uma determinada coisa intelectualmente, o que queremos realmente dizer é que ouvimos a palavra, e compreendemos a palavra, o que não tem nada a ver com a compreensão. Compreensão implica não só a natureza semântica, o sentido da palavra, mas também a apreensão do conteúdo total dessa palavra, e a plena tomada de consciência do seu significado ao aplicar-se a nós mesmos. Assim a compreensão não é uma questão meramente mental, um mero processo intelectual. Só podemos compreender alguma coisa quando aplicamos a mente, o corpo, os sentidos, os olhos, os ouvidos, o nosso ser inteiro. E dessa compreensão nasce a ação total, e não uma ação fragmentária, contraditória. Assim o que interessa, especialmente aqueles que são realmente sérios, é compreender. E a vida exige que sejamos sérios, porque não podemos viver neste mundo levianamente. Não podemos só estar interessados nas nossas próprias aflições, nos nossos divertimentos, nos nossos próprios medos. Fazemos parte do mundo e temos de compreender-nos a nós mesmos e de compreender o mundo. Esta compreensão exige extraordinária seriedade, e isso é uma tarefa imensa. E quando se é sério tem de se levar ao máximo essa compreensão, temos de ver tudo o que a existência implica. Temos, pois, de compreender o conflito, compreender, e não dominar. Não devemos tentar negá-lo nem fugir dele, mas compreendê-lo, ver todo o seu significado, estando atentos às nossas várias contradições, na palavra, no pensamento, na ação. Geralmente vivemos vidas duplas, ou triplas ou múltiplas. Funcionamos em fragmentos, o nosso ser está fragmentado, desejamos as coisas mundanas, desejamos todas as comodidades que nos são devidas.
O conforto, obviamente, é necessário, mas com o conforto vem a exigência de segurança. E não só desejamos estar seguros nos nossos empregos, o que é uma reação natural e sã, mas também estar seguros psicologicamente, interiormente. Será possível alguma vez estarmos psicologicamente seguros, ou seja, psicologicamente seguros nas nossas relações e psicologicamente seguros com aquilo com que estamos identificados? A segurança exterior é, obviamente, necessária. Exteriormente, e absolutamente necessário ter um abrigo, um lar, um emprego, mas não nos contentamos com isso. Queremos estar seguros psicologicamente, interiormente, e aí começa a inquietação. Nunca investigamos se há realmente segurança interior, mas dizemos que temos de estar em segurança interiormente, e assim surge a ilusão. A partir desse momento começa toda uma série de conflitos intermináveis. Temos, pois, de descobrir, por nós mesmos, a verdade relativamente a este enorme problema de segurança psicológica, sem dependermos do que outra pessoa diz. Psicologicamente estamos inseguros, por isso criamos deuses e estes deuses tornam-se a nossa segurança permanente. E isso gera conflitos. Compreendem o que entendemos por conflitos? Queremos referir-nos à contradição, à ação fragmentária, aos pensamentos incoerentes, aos desejos que se opõem entre si, às exigências contraditórias, às pressões do mundo e à exigência interior de viver em paz como o mundo, a necessidade de encontrar algo, além da existência diária, monótona e sem sentido, e o estar-se enredado nessa existência, e desesperado, sem nunca se encontrar solução para esse desespero e para o imenso sofrimento, um sofrimento não apenas pessoal, mas também o sofrimento do mundo. E nunca encontrarmos uma saída para este sofrimento. Tudo isto cria contradição, da qual podemos ou não estar conscientes. E quando a mente está em contradição, tem de haver conflito. E, como é óbvio, a mente que está em conflito não pode avançar, pode prosseguir na ilusão, mas não pode avançar para descobrir se há algo além do tempo, além da medida do homem. Esta é, certamente, a função da religião. A função da mente religiosa é descobrir o verdadeiro. E a verdade não pode encontrar-se num templo, num livro, por mais antigo que seja. Temos de descobri-la por nós mesmos. Não podemos comprá-la com lágrimas, com orações, com repetições, com rituais. Esse caminho leva ao absurdo, a com acento circunflexo ilusão, ao desequilíbrio psicológico. Assim, a mente séria tem de estar consciente deste conflito. Com estar consciente quero dizer observar, escutar. Escutar, ouvir atentamente, é uma arte. Na verdade, escutar um som é uma arte extraordinária. Não sei se já escutaram realmente um som, o som de um pássaro pousado numa árvore, ou o distante buzinar de um carro. Ao escutarem, sem julgar, sem identificar esse ruído com uma determinada ave ou um determinado carro, ou um determinado rádio na casa ao lado, mas ao escutarem, apenas, verão, se assim escutarem, como se tornam extraordinariamente sensíveis. A mente torna-se extraordinariamente desperta quando escutamos, simplesmente, sem interpretar o que ouvimos, sem tentar traduzi-lo, sem o identificar com o que já conhecemos, pois tudo isso nos impede de escutarmos simplesmente, se escutarmos os nossos pensamentos, as nossas exigências, o desespero em que estamos, sem tentar interpretar, sem traduzir nada, sem tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Então veremos que a nossa mente se torna espantosamente lúcida. E só a mente extremamente lúcida, a mente sã, equilibrada, racional, lógica e sem nenhum conflito, consciente ou inconsciente, só essa mente pode ir mais adiante, e descobrir, por si própria, se há uma realidade. Só essa mente é religiosa. E só essa mente é capaz de resolver os problemas deste mundo. Os problemas do mundo são inumeráveis e estão a multiplicar-se. E se não formos capazes de os resolver logicamente, com equilíbrio, saudavelmente, com a mente livre de todo conflito, estaremos apenas a criar mais confusão.
mais infelicidade para o mundo e para nós mesmos. Assim, a primeira coisa que cada um tem de aprender, por si, é observar com atenção, escutando todos os murmúrios, todos os medos, ilusões, desesperos, do seu próprio ser. E veremos, então, por nós mesmos, e isso não precisa de provas, nem de gurus, nem de livros sagrados, se há uma realidade. E encontraremos, então, um extraordinário sentimento de libertação do sofrimento. E nisso há claridade, beleza e aquilo que hoje